Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Castro, cirurgiã bucomaxilofacial. Trabalho há 26 anos com cirurgia ortognática e hoje nós vamos apresentar para vocês um vídeo muito interessante. Que é falando sobre a relação da cirurgia ortognática com a obtenção de harmonia facial. Um tema muito procurado pelos nossos pacientes e que a gente vai detalhar para vocês nesse vídeo de hoje. Fiquem por aqui, esse vídeo está imperdível. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que tem por objetivo fazer a correção de uma deformidade morfológica da face. Então, na correção, nos critérios básicos para que a gente faça a correção dessa deformidade, a gente tem que deixar as unidades estruturais do rosto mais proporcionais, mais harmoniosas. E com isso, toda a correção naturalmente gera uma harmonia facial muito mais interessante para esse paciente. Então, é muito importante que as pessoas entendam, é uma cirurgia de caráter funcional para correção de deformidades morfológicas originadas pela genética daquele indivíduo, mas que nesta correção você obtém, logicamente, um padrão muito mais harmonioso e muito mais equilibrado dessa face. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que corrige a parte estrutural do rosto. Então, a correção da cirurgia é a partir de um reposicionamento ósseo das estruturas ósseas. Por que você não deve camuflar a cirurgia através da harmonização facial? Muitas pacientes chegam para mim e perguntam se existe realmente a necessidade da cirurgia ortognática. E eu digo com muita tranquilidade para vocês, a cirurgia não deve ser camuflada através de harmonização facial. Por quê? Porque na maior parte dos indivíduos você tem alterações funcionais associadas àquela desproporção óssea. Então o paciente ele tem disfunções não só mastigatórias como respiratórias. Muitas vezes ele tem uma acomodação inadequada das estruturas musculares e isso vai gerar problema muitas vezes não imediatos, não naquele momento, mas no futuro. Então quando o paciente ele opta por camuflar, a deformidade esquelética que ele tem na face, através de harmonização facial, ele está postergando um problema funcional lá para o futuro, lá para frente, que pode gerar problemas muito maiores na vida e na qualidade de vida desse indivíduo. Então a cirurgia pontualmente corrige a base do problema estrutural daquele rosto e não camufla. E a harmonização facial, ela vem para complementar a correção da cirurgia ortognática. Então, na minha opinião, a harmonização não substitui e não deve ser sobreposta à indicação de uma cirurgia ortognática. Primeiro a cirurgia ortognática e ao final desta correção, sim, harmonizações faciais para que a gente complemente o resultado da cirurgia ortognática, tá certo? Então, eu gosto muito de fazer uma comparação da cirurgia ortognática com a construção de uma casa, Então, quando você tem, assim, várias coisas a serem realizadas numa casa, a base estrutural dessa construção seria a correção através da cirurgia ortognática. É você adequar o tamanho dos pilares, é você deixar proporcionais as estruturas da construção daquela casa, você adequar o tamanho do telhado, com as paredes, com o piso. Então, toda essa parte corretiva e estrutural da casa seria a cirurgia ortognática. E o tratamento complementar seria depois da construção da casa, depois da adequação e da construção da casa de forma segura e de forma correta. Aí sim, aí você vai colocar quadros na parede, você vai fazer uma pintura, você vai colocar cortinas, que seriam os procedimentos anexos, complementares à correção da base. Então, da mesma forma, quando eu coloco a construção de uma casa, eu falo também da cirurgia ortognática. Então, você vai corrigir o posicionamento dessas estruturas para que elas fiquem mais proporcionais, que fiquem mais harmoniosas. Depois dessa correção, lógico, existem vários tratamentos complementares, que você pode realizar, como a estética de um sorriso, complementação na parte do sorriso, da parte gengival, o tamanho dos dentes e a harmonização de tecidos moles.
Então, a cirurgia ortognática e a harmonização não são tratamentos competitivos, são tratamentos complementares, cada um com a sua indicação. A cirurgia ortognática ela vem para poder corrigir a base do problema, a estrutura óssea daquele indivíduo que está desproporcional, disfuncional. Ao término desse tratamento corretivo, você vai fazer complementação estética do sorriso, você vai fazer harmonização de tecidos moles, para que você tenha um resultado mais interessante ao final desse tratamento. O que pode acontecer se a pessoa, se o paciente, né, ele fizer a opção por fazer apenas a harmonização facial e não a cirurgia ortognática? Então, assim, é complicado, né, você supor o que pode acontecer com esse indivíduo. Mas o que eu poderia dizer para vocês? Que a cirurgia ortognática, ela está acompanhada, né, de alterações na estrutura óssea de pacientes que têm problemas funcionais. Então, a partir do momento que você altera, né, a estética de um problema funcional, né, através de harmonização facial, você apenas não está corrigindo o problema na base, né? Você não está corrigindo o problema onde ele existe. Você está camuflando aquela disfunção, aquele problema que é estrutural. Então, num primeiro momento, isso pode não ter consequência nenhuma, mas no futuro, o paciente pode começar a ter sintomas, ter sinais, ter perda de qualidade funcional pela alteração que ele tem, que é estrutural, que é na base óssea da face, que está relacionada com o crescimento esquelético, com a genética dele. Então, normalmente os pacientes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, os pacientes que são respiradores bucais, que ficam muito de boca aberta e que têm problemas de desenvolvimento da arcada inferior, da mandíbula. Então, esse paciente, muitas vezes, ele deseja o quê? Camuflar o problema através de harmonização, de preenchimento na região do mento, na região do ângulo, e aí ele vai mudando a estética daquela face, mas o problema inicial, que é estrutural, ele permanece. Então, mesmo ele realizando a harmonização facial, ele vai continuar tendo um padrão de respiração bucal, ele vai continuar tendo perda de qualidade respiratória ao longo da vida. Então, um paciente que faz a opção por harmonização e não cirurgia ortognática, e o problema esquelético, ele é importante, ele é de magnitude moderada, severa, o que ele está fazendo? Ele vai melhorar a estética num primeiro momento, mas ele não vai corrigir a parte estrutural, a parte funcional. Isso é um ponto importante de ser falado, né? Outro ponto que eu vejo, que eu acho que é muito comum, é que a harmonização facial ela é repetitiva. Não é um procedimento definitivo. Então, você faz uma harmonização hoje, daqui a um tempo você precisa realizar novamente esse procedimento e daqui a 2, 3 anos também. Então, são procedimentos pequenos, né, realizados em ambiente de consultório, em ambiente ambulatorial, mas que são procedimentos que são repetitivos, você tem que realizar durante muito tempo. Você sempre vai ter que realizar a harmonização, né? E a cirurgia ortognática não. Você vai corrigir o problema estrutural do rosto, você vai reposicionar aquela estrutura que está fora de lugar na posição adequada uma única vez. E você vai obter um resultado melhor do ponto de vista funcional, né? Você vai corrigir o problema funcional e também vai ter uma estética corrigida, uma estética muito mais interessante de forma definitiva. Então, este é um ponto que eu considero bem importante na comparação, né? Quando você faz um comparativo entre harmonizar ou realizar a correção através da cirurgia ortognática. Eu entendo, né, que não são coisas comparáveis. A cirurgia ortognática, ela corrige de forma definitiva o problema. A harmonização não, ela camufla temporariamente o problema esquelético. Então eu vou falar para vocês aqui um exemplo que, assim, é extremamente comum de eu receber no meu consultório e é um exemplo real de um paciente que eu operei alguns anos atrás. Então esse paciente ele veio para mim encaminhado do otorrinolaringologista.
porque ele fez, na verdade, toda uma investigação para tratamento da apneia obstrutiva do sono. E é um paciente que tinha indicação de uso de um aparelho que se chama CPAP, que é um aparelho de ventilação auxiliar na apneia obstrutiva do sono. O que significa isso? Que esse indivíduo, que esse paciente, ele tinha um problema funcional respiratório extremamente grave, diagnosticado pela medicina do sono, pelo otorrino, e dentro desse diagnóstico, qual era a etiologia, qual era a base do problema dele? Era o problema estrutural do posicionamento das arcadas. Então o paciente tinha as duas arcadas retroposicionadas e principalmente a arcada inferior. E qual foi o problema, né, inicial desse paciente? Foi que ele chegou ao meu consultório com uma face muito harmoniosa num primeiro momento, porque ele tinha realizado vários procedimentos de harmonização de tecido mole, vários procedimentos de preenchimentos faciais de tecido mole para camuflar, né, para melhorar a estética da face. Mas ele tinha um problema de base muito mais grave, muito mais importante, que era o quadro de apneia obstrutiva do sono. E ele precisava fazer um procedimento corretivo através da cirurgia ortognática, de avanço bimaxilar. O que significa isso? De avanço das duas arcadas para corrigir a apneia obstrutiva do sono. Só que eu estava impossibilitada de realizar isso, porque a face estava completamente harmonizada através de procedimentos preenchedores. Então, este é um caso, né, um exemplo de procedimentos de harmonização que acabam prejudicando a correção principal, porque antes da estética vem a função, né? O que adianta eu ter uma estética harmoniosa e não funcionar bem com aquela estética? Eu vejo que primeiro a função e depois a estética. Então, primeiro, né, eu tenho que ter a correção da base do problema. Então, este paciente, a gente precisou fazer um trabalho, né, um tratamento interdisciplinar para que eu pudesse transformar, né, as estruturas dentárias dele comparadas, né, para que elas ficassem compatíveis com a estrutura óssea e remover, né, o máximo que for possível aqueles preenchedores. A gente precisou remover tudo isso para que eu pudesse sim tratar o problema funcional dele e não perder o resultado da estética da face e ainda ter ao final do tratamento uma estética muito bonita, muito harmoniosa, né, que compusesse a parte funcional que tinha que ser corrigida. Então esse é um exemplo que a gente recebe com certa frequência. O paciente chega no consultório com deficiências ósseas, né, e com deficiências de crescimento, e que muitas vezes já estão camufladas através de preenchedores e de procedimentos de harmonização e que prejudicam, né, o planejamento inicial e muitas vezes complicam o planejamento lá na frente. Então é importante, inclusive, que as pessoas tenham consciência do que está sendo colocado na harmonização facial, porque materiais, né, biomateriais que são absorvíveis são muito interessantes. Por quê? Porque você tem a absorção daquele biomaterial e, logicamente, se o paciente quiser fazer uma correção definitiva, ele tem liberdade para tal. Mas se você colocar um biomaterial que não é absorvível e o paciente tem um problema funcional, isso pode gerar lá no futuro um problema corretivo maior. Quando um paciente, né, ele chega para a gente com uma investigação, para que a gente possa fazer uma investigação diagnóstica, né, do problema estrutural do rosto dele, do problema de crescimento dele, e ele já tem vários preenchedores, vários procedimentos de harmonização, isso, na verdade, não me incomoda, mas pode atrapalhar o curso do planejamento ortodôntico cirúrgico, tá? Então, o excesso de procedimentos de harmonização em faces que apresentam deformidades esqueléticas, esse excesso ele pode atrapalhar, ele pode complicar a correção esquelética dessa face. Por quê? Porque a estrutura óssea está mal posicionada, só que ela está camuflada por muitos procedimentos de harmonização. E se esses procedimentos não forem reversíveis, se os materiais, né, os biomateriais utilizados não forem absorvíveis,
isso pode sim gerar um problema no resultado final. Então pode comprometer o meu resultado final corretivo através da cirurgia ortognática, se o paciente tiver com muita harmonização, muitos procedimentos de harmonização e procedimentos irreversíveis. Isso limita o tratamento em termos de planejamento, em termos de resultado. Mas, logicamente, a gente vai tentar resolver, né, com um planejamento um pouco mais complexo, mas você pode ter restrição de resultado, sim. Existem alguns pacientes que chegam para a gente e que eles têm discrepâncias estruturais na face, discrepâncias esqueléticas, né, de origem genética, de magnitude muito suave, muito sutil. São os pacientes que a gente considera borderline, são aqueles pacientes que têm a opção de tratamento cirúrgica, ortodôntica cirúrgica, ou opção de tratamento não cirúrgica. Ou seja, são pessoas que apresentam discrepâncias estruturais no rosto, mas que têm pouquíssimo comprometimento funcional e que o maior comprometimento daquele indivíduo realmente é o estético. Então, esse paciente ele pode ser muito beneficiado com procedimentos de harmonização facial, sem necessidade de intervenções maiores, intervenções na estrutura óssea. São pacientes que normalmente são tratados do ponto de vista oclusal, do ponto de vista dentário, com ortodontia convencional e que podem ser beneficiados com procedimentos de harmonização. São aqueles indivíduos que têm pequenas desproporções estruturais, que, na minha opinião, são as indicações de procedimentos de harmonização facial. Quando é que você indica um procedimento de harmonização facial? Quando você tem pequenas desproporções ósseas, de tecido mole, na estrutura muscular, na estrutura subcutânea, e que você pode melhorar, você pode otimizar, você pode acrescentar uma estética muito mais interessante àquela face, corrigindo através de procedimentos de harmonização. E isso não, na verdade, tem indicação necessariamente de uma cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, a gente lança mão, né, para correções estruturais maiores, moderadas e severas, onde a magnitude do problema de base óssea é maior. Então, uma coisa tem uma indicação, a harmonização, né, se a gente pudesse fazer um comparativo, eu diria que a harmonização facial para pequenas desproporções, pequenos defeitos naquela face, e a cirurgia ortognática não, para correções mais significativas, pacientes que têm deformidades moderadas a severas, com alterações funcionais associadas. Existem os pacientes, né, que procuram muito a harmonização facial e não recorrem inicialmente à cirurgia ortognática. Então eu vou passar para vocês aqui uma experiência que eu tenho no meu dia a dia, tá? Todos os tipos de deformidade, hoje em dia, né, no momento que vivemos hoje, todo tipo de deformidade na face, os pacientes recorrem com uma certa frequência e facilidade à harmonização facial. Por quê? Porque existe na nossa sociedade uma exigência estética absurda dos indivíduos e todos nós envelhecemos. Então, quando você tem uma deformidade que é estrutural no seu rosto, num primeiro momento, você muitas vezes não toma ciência que aquilo ali é uma alteração de crescimento, que aquilo ali é uma alteração na estrutura do seu crescimento ósseo, que está relacionado com a genética, né, com a sua genética, que você tem não só uma alteração estética, mas você tem uma alteração funcional associada àquela estrutura óssea que está deslocada ou mal posicionada. E o que acontece? Na maior parte das vezes, os pacientes vão envelhecendo e vão procurando melhorar a estética daquela face. E como você tem uma gama, né, imensa de profissionais realizando a harmonização, num primeiro momento as pessoas vão harmonizando e camuflando problemas que são estruturais. E isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que têm deficiência de crescimento do terço médio da face. E esta região, quando a gente envelhece, ela marca muito a expressão do sorriso, a expressão na fala.
Então, isso é extremamente comum. O paciente tem uma deformidade que é estrutural e que ele está em busca de melhorar a estética do sorriso, da expressão na fala, na sua oratória, e aí ele parte para a harmonização facial. Então, ele chega para mim, né, para uma avaliação, com várias alterações funcionais e necessitando de uma complementação e de um tratamento mais amplo, e ele está já muito harmonizado e com muitos procedimentos ali realizados. Outra deformidade que é muito comum o paciente procurar harmonização, né, em substituição à cirurgia ortognática, são os pacientes com deficiência de crescimento do terço inferior, da mandíbula. Então é muito comum o paciente procurar harmonizar, né, e aumentar volume no terço inferior da face, substituindo muitas vezes a cirurgia ortognática. E o que eu posso dizer para vocês, né? Que pequenos problemas, pequenas intervenções, grandes problemas, grandes intervenções. Então, você fazer camuflagem e harmonizar pequenos problemas que têm pequenas alterações funcionais, muitas vezes você resolve, né, aquele pequeno problema. Mas se você tem uma alteração estrutural maior e tenta resolver através de procedimentos pequenos, na maior parte das vezes o problema maior ele vai aparecer em algum momento. Então eu digo muito que a conta vai chegar. E isso chega normalmente quando a pessoa vai envelhecendo. Então você tem alterações funcionais relacionadas à parte respiratória, que eu diria para vocês que hoje é primordial, né, na qualidade de vida. Você vive bem se você respira bem. E um paciente com deficiência de crescimento mandibular ou maxilar, quando você tem alguma deficiência do crescimento estrutural da face, da base óssea da face, você normalmente tem problema respiratório. E com o envelhecimento você tem uma piora dessa disfunção. Então, eu digo muito que você vai envelhecendo, os sintomas vão aparecendo. E aí, muitas vezes, você está em busca de uma estética, mas esquece da parte funcional. Então, existem diversas deformidades que os pacientes buscam harmonização. Hoje, dentro da minha clínica, isto é extremamente comum. O paciente chega para uma avaliação funcional, uma avaliação do crescimento, e ele já está extremamente manipulado do ponto de vista estético, e existe um cuidado muito grande. Então, se você me perguntar, Vanessa, o que é a base, né? Qual que é o critério que eu uso para indicar uma coisa e não indicar outra? Então, eu digo para vocês que a base é o diagnóstico. A base é o profissional detectar aonde está o problema e qual a magnitude desse problema, para que ele possa indicar o tratamento mais adequado para aquele indivíduo. Então, a responsabilidade do profissional é fazer diagnóstico da patologia que o paciente tem. Então, nós como profissionais de saúde, tratamos doenças do crescimento, doenças do desenvolvimento ósseo das estruturas da face. Então, para tratar doença, eu preciso fazer diagnóstico. Eu não posso apenas indicar procedimentos sem fazer diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico, eu vou indicar procedimentos menores ou procedimentos maiores. Essa é a base, o segredo de um bom tratamento. Então, nosso assunto é extremamente longo, mas acredito que tenha sido um vídeo muito produtivo, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pontuar aqui que o que vocês tiverem de dúvidas e assuntos e quiserem estar me perguntando, a gente vai estar organizando e programando próximos vídeos. Então, se vocês gostaram, curtam, compartilhem nosso vídeo, tirem as dúvidas, sugiram assuntos que possamos estar conversando aqui com vocês, tirando dúvidas e falando sobre cirurgia ortognática, desenvolvimento dos maxilares, crescimento ósseo, esquelético, odontologia, sorrisos. Estou aqui à disposição para novos vídeos. Até mais!